Gustavo, desde os 3 anos de idade, mostrou conhecimento e habilidades apuradas para as artes, principalmente para os desenhos. A percepção aguçada e as habilidades artísticas do garoto sempre foram acima da média. Eu sempre gostei muito de desenhar, desde pequenininho também. Desde os 3 anos eu comecei a desenhar. Sempre gostei muito de pesquisar sobre desenhos, essas coisas no YouTube e tal. Já Denner, com 16 anos, foi identificado há aproximadamente um mês como superdotado. Fera na matemática, Denner acumula medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. E o curioso é a facilidade em absorver conhecimento. Desde pequeno eu sempre tive uma facilidade na escola, assim, com os conteúdos. Porque, no começo dos primeiros anos, eu já sabia, as letras, os números, coisas que a maioria ainda estava começando a aprender. Acho que de sempre eu sempre fui bom, mas eu nunca estudei, eu nunca fui de pegar o livro, o caderno e ler. Eu sempre fui bem nas provas, nas matérias, mas porque absorvo o conteúdo meio fácil. As principais características para se diagnosticar o superdotado são a habilidade acima da média, a criatividade e o envolvimento em uma tarefa. E normalmente são as mães as primeiras a diagnosticar o superdotado. Eu vi desde pequenininho mesmo, com 3 anos, ele já começou a desenhar muito bem. Então ele sempre foi melhor que os outros, vamos dizer, nessa parte, né? Ele mesmo não gostava de usar esse termo. Até que um dia a gente viu que estava muito além mesmo. Os professores não aceitavam ele na aula de desenho com crianças, e sim com adultos. Daí que a gente correu atrás para ver, né, se ele tinha um dom mesmo e como a gente lidava com isso. O Denner sempre, lá, 3, 4 anos, já notei, né, que ele tinha uma coisa a mais. Ele já sabia algumas letras do alfabeto, numerais. Ele memorizava placas de carro de casa, dos tios. Número de casa dos avós, lá de casa também, endereço, tudo ele já sabia já aos 4 anos já. Simone pesquisa crianças com altas habilidades em Ponta Grossa e Carambeí. A pedagoga explica como podem ser diagnosticados. Esse diagnóstico ele pode ser feito um parecer pedagógico, pode ser realizado pelo professor da sala de recursos, desde que ele tenha formação, tenha o conhecimento, né, das características do superdotado. Pode ser feito por um psicólogo que também tem esse conhecimento, porque eles têm algumas características que precisam ser avaliadas, né? Então, ele pode ser feito tanto pelo professor do AE, por psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogo, um profissional que tenha um conhecimento nessa área de superdotados. Existem alguns mitos e confusões relativas ao tema. Simone explica que genialidade e superhabilidades, por exemplo, são situações diferentes. Nós dizemos que temos mitos e temos confusões. Então, mito, que todo aluno superdotado é um gênio, né? O conceito de gênio, de genialidade, é alguém que deixou alguma contribuição para a sociedade, né? E isso ele teve ao longo do tempo na vida, ele fez a criação dele contribuiu de grande forma para a sociedade, que chegou a modificar a cultura. Então, nós não podemos esperar uma pessoa com um superdotado. Os gênios, eles foram superdotados, mas não todo superdotado se tornará um gênio. Então, é um mito que é um gênio. Por serem considerados acima da média, uma das barreiras encontradas é a socialização, até mesmo sendo vítimas de bullying. Foi um pouco difícil, porque no colégio eu sempre sofri um pouco de bullying, porque como eu sempre fui bem em quase tudo, eu ficava com aquela fama de nerd da sala, então nisso eu meio que sofri bastante. Sempre tive dificuldade para me socializar, então sempre fui de ter poucos amigos.